Você já ouviu falar de Jeffrey Dahmer, o psicopata canibal? Não? Então vem comigo. Eu me chamo J. Diego e você está no canal Rastreando. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like e compartilha com os amigos. Assim a gente vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vamos continuar trabalhando. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Dahmer nasceu em 1960, em uma cidade chamada Milwaukee, nos Estados Unidos. Filho de um químico chamado Lionel e de uma instrutora de máquinas de teletipo chamada Joyce, a gravidez de Joyce já teve complicações logo no início. Parecia um aviso que aquele ser que viria ao mundo não seria coisa boa. Ela passou por vários problemas na gravidez, tendo sangramentos, desmaios, quase perdendo a criança. Parecia que seu corpo queria expelir aquele feto. A infância de Jeffrey foi bem conturbada. Seus pais brigavam muito e ele assistia a tudo isso. Foi então que a família decidiu se mudar. Como dizem, cidade nova, vida nova. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Lionel começou a estudar para terminar seu doutorado e então assim ele não ajudava com os deveres de casa. Foi quando Joyce começou a se estressar. Foi então que Joyce engravidou novamente, dando à luz a mais um garoto, que se chamava David. Com o nascimento de David, Jeffrey teve uma mudança repentina no comportamento. Ele se retraiu bastante. Não gostava de se misturar, vivia trancado no seu quarto e ele tinha um certo interesse por insetos e animais mortos. Todos que ele encontrava, ele guardava. Na adolescência, o comportamento de Jeffrey mudou. De uma criança tímida, ele passou a ser um adolescente, digamos, inflexível. E seu interesse por animais mortos continuaram. Ele saía em busca de carcaças de animais atropelados e levava para o laboratório do seu pai. Os dessecava, abria, fuçava completamente as carcaças. Seu pai, muito orgulhoso, aparentemente parecia que Jeffrey teria o interesse de ser um futuro químico, deixava que o garoto fizesse tudo aquilo em seu laboratório. Já no ensino médio, como todo serial killer que se preze, a inteligência de Jeffrey era fora do normal. Ele tinha notas excelentes, era um aluno exemplar. E também ele tocava clarinete e fazia parte do jornal da escola. Jeffrey não tinha muitos amigos e já aos 14 anos ele começou a beber, e beber bastante, a ponto de chegar muitas vezes bêbado no colégio. Questionado por que ele bebia sendo tão jovem, ele respondeu que isso amenizava seus pensamentos perversos. Nesse mesmo período da adolescência, Jeffrey se assumiu como homossexual. E nesse período também, como seus pais brigavam muito, já falado no início do vídeo, a separação era o caminho, e foi isso que aconteceu. Lionel e Joyce resolveram se separar. Em junho de 78, Jeffrey cometeu seu primeiro crime. A vítima era um rapaz chamado Steve Ricks. Esse jovem pedia carona na rua quando foi abordado por Dahmer. Então Dahmer ofereceu carona e abrigo, já que o jovem parecia cansado. Então, chegando na casa de Jeffrey, eles resolveram beber e se drogar. Foi quando Steve falou que precisava ir embora. Jeffrey falou que não. Então entraram em uma discussão. Foi quando Jeffrey, com uma barra de ferro, acabou atingindo a cabeça de Steve, o deixando desacordado. Jeffrey então o estrangulou e começou a esquartejar o seu corpo, tirando partes e partes. Guardou o crânio para si e o restante do corpo ele descartou em sacos plásticos, em uma mata ali perto. Lionel então começou a pressionar Jeffrey para que fosse fazer uma faculdade, já que havia terminado o ensino médio e não aparentava ter nenhum interesse em continuar os estudos. Foi então que Jeffrey começou a frequentar uma faculdade em Ohio, porém já no primeiro semestre reprovou em todas as matérias, pois não comparecia às aulas e quando comparecia ainda chegava bêbado. Como não deu certo na faculdade, seu pai então instruiu para que Jeffrey fosse se alistar ao exército, porém também não foi uma boa ideia. Jeffrey serviu por 2 anos, onde também foi expulso, já que foi acusado de assediar 2 soldados e também por chegar bêbado. Com vergonha de voltar para a casa de seu pai, Jeffrey então arrumou um emprego em uma lanchonete e morou por 6 meses em um hotel. Mas as coisas começaram a apertar, começaram a ficar mais difíceis. Foi então que Jeffrey resolveu voltar a morar com seu pai. Porém não durou muito tempo. Seu pai não conseguia lidar com o temperamento de Jeffrey, que era muito difícil. Foi então que seu pai decidiu que Jeffrey deveria morar com sua avó. Jeffrey então foi e aparentemente tinha um bom relacionamento com ela.
Porém, ele foi acusado de assediar um grupo de mulheres, crianças e rapazes. Então foi preso. Ficou fechado por 10 meses. Após sair da prisão, Jeffrey começou a frequentar bares onde normalmente homossexuais se encontravam. Jeffrey então começou a se encontrar com outros rapazes, porém a sede dele não era apenas de ter relações com eles. Foi então que, em 15 de setembro de 1987, Jeffrey conheceu um rapaz chamado Tommy, onde ele o convidou para ir ao seu quarto em um hotel com a intenção de drogá-lo e depois abusar dele. Porém, Jeffrey acordou com Steve ao seu lado com o peito esmagado, e Jeffrey estava com as mãos todas machucadas. Porém, Jeffrey dizia não se lembrar de nada daquilo. Jeffrey então pegou o corpo de Tommy e levou para a casa da sua avó, onde ele desmembrou, descartou o corpo e ficou com a cabeça como uma espécie de troféu para ele. A próxima vítima de Jeffrey foi uma criança, um garoto chamado James, de apenas 14 anos. O procedimento foi o mesmo. Jeffrey prometeu dinheiro por apenas algumas fotos e o garoto foi até a casa de Jeffrey, onde rapidamente ele o estrangulou, desmembrou, descartando as partes do corpo e ficando com apenas uma parte como um prêmio. Março de 1988, mais uma vida foi ceifada por esse psicopata. Agora o rapaz de 22 anos chamado Richard. O rapaz foi convidado por Jeffrey para ir à sua casa, onde ele o drogou, o estrangulou e praticou necrofilia, esquartejando o corpo, picando em pedaços e depois descartando, também ficando com uma parte para ele. A próxima vítima de Jeffrey, ele tentou dopá-la com café e alguns sedativos, porém a quantidade não foi o suficiente para desacordar a vítima, e como a maioria dos crimes ele praticava na casa da sua avó, desta vez ela chegou e a vítima foi salva pelo gongo e conseguiu escapar. Sua avó, já incomodada pelo fluxo de rapazes que andavam dentro da sua casa, chamou a atenção de Jeffrey, falando que ele não poderia mais ficar ali, já que ela não aceitava aquele fluxo, e também ela sentia cheiros estranhos, mas ela achava que era apenas alguns encontros. Jeffrey então saiu da casa da sua avó. Após sair da casa da sua avó, Jeffrey foi preso, acusado de molestar uma criança de apenas 13 anos. Aguardando o julgamento, Jeffrey retornou a morar com sua avó. Nesse período, mais uma vítima foi abatida, agora um rapaz chamado Anthony, de apenas 26 anos. Jeffrey fez os mesmos procedimentos, estrangulou, esquartejou, guardando a cabeça para si e o órgão sexual. Após sua sentença sair, Jeffrey foi condenado a 1 ano de prisão e 5 anos de condicional. Ele cumpriu apenas 10 meses fechado, e então resolveu se mudar para o famoso apartamento 213. No final do vídeo vocês vão entender por que esse apartamento ficou tão famoso. Smith foi um rapaz de 32 anos que também levou o azar de cruzar o caminho desse psicopata, também fazendo o mesmo procedimento, estrangulando, esquartejando, praticando necrofilia e canibalismo, e também guardando o crânio para ele, junto com as tantas vítimas que ele já havia feito. E todas as vítimas tiveram o mesmo processo. Jeffrey normalmente oferecia dinheiro em troca de fotos ou apenas encontros. Lá ele estrangulava, desmembrava as vítimas, praticava necrofilia e canibalismo. Porém, Jeffrey resolveu mudar um pouco o método. A próxima vítima ele queria manter dopada, desacordada, para que ele pudesse abusar quando quisesse. E a vítima foi apenas um garoto de apenas 14 anos. Após apitar o garoto e manter em cárcere privado, Jeffrey saiu do apartamento deixando desacordado. Porém, nesse período, o garoto acabou acordando, se vendo nu, sangrando e com um corte na cabeça. Saiu desorientado pedindo ajuda. Foi quando algumas mulheres o abordaram na rua. Ele não sabia contar o que estava acontecendo, então as mulheres resolveram chamar a polícia. Ele contou a versão dele para a polícia, que estava desorientado, não sabia o que estava acontecendo. Foi quando Jeffrey chegou. Jeffrey então falou que era namorado do garoto e que eles haviam tido uma briga, mas isso era normal, e que o garoto não tinha 14 anos, tinha sim 19. A polícia então acreditou e entregou o garoto para Jeffrey. Foi quando Jeffrey, chegando lá, rapidamente o estrangulou e fez todo aquele processo que vocês já sabem. Esquartejou, praticou canibalismo, necrofilia, tudo isso. Cara, pensa a consciência dessa polícia, né? Confundir um garoto de 14 anos com um de 19. E Jeffrey continuou fazendo as mesmas coisas, até que em 1991, Jeffrey conheceu um rapaz chamado Tracy, de 32 anos. Jeffrey o levou para seu apartamento,
o drogou e o algemou. Queria manter o rapaz ali como aquela vítima lá, sempre abusando quando quisesse, mas viva. Porém, Trace foi um cara muito esperto. Se fez de amigo de Jeffrey, querendo ganhar a confiança, falando que ele aceitaria tudo que Jeffrey quisesse. Então, Trace pediu para assistir TV junto com Jeffrey. Foi quando ele conseguiu desferir um soco e sair correndo de Dahmer. Chegando na polícia, Trace contou toda a sua versão e não conseguia tirar as algemas, teria que ser com a chave. Foi então que 2 policiais, junto com Trace, foram até o apartamento de Dahmer e pediram a chave. Dahmer então falou que ele iria pegar, porém os policiais foram bem espertos, falaram: não, a gente vai com você. Chegando até o quarto, um dos policiais avistou fotos de pessoas mortas, sem cabeça, e já deu voz de prisão a Jeffrey. Porém, Jeffrey tentou reagir, agredindo o policial, mas foi em vão, pois eles estavam em 2 e acabaram dominando Jeffrey. Foi então que eles começaram a revistar. Lembra que eu falei no início do vídeo que o famoso apartamento 213, esse apartamento ficou muito famoso por esses fatos. Foi encontrado vários crânios, partes de pessoas guardadas na geladeira, vários recipientes com ácido para que fossem derretidos vários corpos ali. Então, Jeffrey não tinha muito como se defender. Após Jeffrey ser preso, ele confessou ter matado 17 pessoas e que seu sonho era fazer um altar com os crânios que ele guardava e restos mortais. Nossa, como pode, né? A mente humana, nossa, sem limites. Em 1992, a defesa alegava que Jeffrey não estava em sua sã consciência para cometer aquele crime. Porém, a acusação alegava que sim, ele era consciente, já que no exército e no tempo de colégio ele nunca fez isso. Foi então que a sentença de Jeffrey saiu. Ele pegou 15 prisões perpétuas. Em 1994, enquanto Jeffrey fazia uma faxina na prisão, ele foi atingido por uma barra de ferro, o levando a óbito na hora. O agressor era um rapaz de 25 anos chamado Christopher, que também era um presidiário daquele local. Após a notícia da sua morte, várias universidades queriam seu cérebro para estudos. Porém, atendendo seu último pedido, um testamento que ele havia deixado, ele gostaria que seu corpo fosse cremado, incluindo seu cérebro, é claro. Então, seus familiares, atendendo esse último pedido, cremaram seu corpo e assim, o famoso psicopata canibal tinha sua história finalizada ali. Esse foi o caso de hoje. Jeffrey Dahmer, o psicopata canibal, que matou 17 pessoas, cometendo canibalismo, necrofilia e guardando partes como se fosse um troféu. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos e claro, não se esquece de se inscrever no canal. E já comenta aí qual outro caso você quer que a gente traga aqui. Eu sou J. Diego e você está no Rastreando.